Você ainda tem dúvida de como utilizar are you e do you para fazer perguntas em inglês? Se você tem dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar a diferença dos dois e eu vou te dar exemplos. E até lá, você vai ver que você vai poder dizer a mesma informação de duas maneiras. Bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como função desenferrujar o inglês de adultos. Meu nome é Thaisa, sou professora de inglês há 10 anos e trabalho com adultos que já possuem uma base no idioma e precisam aprimorar e utilizar e se expressar de maneira eficiente. Se você é novo, se você ainda não conhece esse canal, já aproveita, já se inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo e tem muito conteúdo já, né, de algum tempo que eu venho postando. Então, um vídeo muito comum e muito popular aqui no canal é o vídeo em que eu explico a diferença entre are you e do you. Se você ainda não assistiu, se você, né, quer assistir esse vídeo também, assim como várias outras pessoas que estão assistindo, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você assistir também. E esse vídeo gerou muita discussão, né, com várias pessoas me procuraram para falar um pouquinho sobre isso. Então, o vídeo de hoje é uma continuação, é a parte 2 do vídeo sobre Are You e Do You. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como que a gente pode dizer a mesma coisa de diferentes formas utilizando Are You e Do You. Então, hoje a gente vai focar não tanto no uso da expressão, né, na diferença entre eles, porque caso você precise, você assiste a aula aqui e volta nesse vídeo depois, mas eu quero explicar de uma maneira mais prática. Como que a gente pode dizer a mesma coisa de diferentes maneiras utilizando o are you e o do you? Então vamos lá, que eu vou te explicar agora. Para que a gente possa entender então melhor, vamos dar uma mini revisão sobre quando a gente usa o are you e quando a gente usa o do you. Are é o verbo be. E tanto are you quanto o do you são perguntas que são esperadas respostas do tipo sim ou não, yes or no questions. Então, quando eu tenho o verbo be, né, eu vou ter então are you como a pergunta que eu quero fazer. E aí, nesse caso, o verbo be é o verbo que eu quero utilizar. Ele vai ser o verbo da minha frase, da minha pergunta. Eu quero utilizar, então, vou utilizar o are you quando eu quero perguntar sobre um estado ou uma condição. Por exemplo, are you tired? Are you Brazilian? Are you happy? Eu não quero que a pessoa me diga algo específico. Eu quero uma pergunta do tipo, uma resposta do tipo sim, eu sou, não, eu não sou. Sim, eu estou, não, não estou. Bom, então isso é a pergunta que vai ter o verbo be. Agora, quando a gente vai usar o do, no caso, ou o does, eu não tenho mais o verbo be, mas eu vou ter um verbo específico. A ação que eu quero saber, a ação que vai ser a resposta, ela que vai me dizer a ação principal do verbo, né, da frase. O do e o does, eles vão ser verbos auxiliares, mas quem vai mandar é a ação que eu quero saber. Então, do you play soccer? Yes, I do. Does she like fish? No, she doesn't. Do you speak English? Yes, I do. Então veja que agora, na outra, né, no yes ou no are you, o verbo é o are, é o verbo be. Agora aqui não. Aqui a gente precisa de um verbo específico. É a ação que a gente quer saber. Não é mais se é ser ou estar, mas pode ser comer, dançar, pular. Eu preciso de um verbo para perguntar, né, se a pessoa faz ou não aquela ação. Ok. Agora, vamos pensar na palavrinha study. O objetivo hoje aqui é mostrar para vocês como que vocês podem fazer perguntas diferentes com a mesma ideia. Então, aqui a gente tem a ideia do estudar, study. Se eu for utilizar uma pergunta com o verbo be, né, eu vou ter o verbo be como principal. Então, a minha pergunta vai começar com are you? E aí, eu não tenho o verbo study, mas eu transformei o verbo study num substantivo, o substantivo student. Are you a student? Are you a student? Eu estou perguntando se você é um estudante, não se você estuda, porque study é um verbo.
E aqui a gente já tem o verbo, que é o are. É uma condição ou um estado. Are you a student? Yes, I am. Isso com o verbo be. Agora, para eu utilizar o verbo study, eu preciso do you. Do you study? Yes, I do. E aí, então, eu utilizo o verbo study. Ou seja, você estuda? Sim, eu estudo. Então, veja, as duas situações, elas são utilizadas para dizer a mesma ideia de diferentes formas. Na primeira, eu vou perguntar se você é um estudante. Na segunda, se você estuda. Então, are you a student? Do you study? São perguntas diferentes com o mesmo sentido, envolvendo a ação de estudar, porque um estudante estuda. Então, are you a student? Yes, I am. Do you study? Yes, I do. Bom, vamos pensar em outros verbos. Por exemplo, a gente tem o verbo play. Are you a soccer player? Are you a soccer player? Você é um jogador de futebol? Are you a soccer player? Do you play soccer? Do you play soccer? Você joga futebol? Então, eu estou perguntando na primeira se você é um jogador de futebol e na segunda se você joga futebol, ok? O verbo drive. Are you a driver? Are you a driver? Are you a driver? Então, drive é dirigir. Driver é o motorista. Are you a driver? Yes, I am. Do you drive? Yes, I do. Do you drive? Você dirige? Sim, eu dirijo. Então, eu utilizei a mesma ideia para dizer coisas diferentes, com a mesma ideia. Bom, o objetivo desse vídeo é só a gente acrescentar possibilidades diante do que a gente tem quando a gente utiliza are you e do you. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal para que a gente possa falar mais sobre isso, sobre essas situações que quem tem o inglês enferrujado precisa superar para caminhar no processo de aprendizagem do inglês. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like aqui também para que mais pessoas possam assistir e aprender a diferença de are you e do you, essa dúvida tão comum em alunos que estão com o inglês enferrujado. E também, se você consegue pensar em outras possibilidades, utilizando esse mesmo princípio que a gente utilizou aqui nesse vídeo, deixa nos comentários para mim. Pense em outras palavras em que você pode montar, né? A ideia em que você pode montar uma pergunta com are you e uma pergunta com do you. Deixa nos comentários que eu vou interagir com vocês e a gente vai falar um pouquinho mais e continuar essa explicação e continuar essa aula nos comentários. Eu vou deixar também aqui embaixo na descrição desse vídeo o meu Instagram para que você possa conhecer mais sobre as minhas aulas e mais sobre tudo aquilo que eu faço para desenferrujar o inglês de adultos. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!